Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre as notícias recentes do vídeo de hoje, que movimentaram a geopolítica mundial, iniciamos com a Europa. A Ucrânia acaba de receber uma ajuda significativa da União Europeia. Estamos falando de 4,5 bilhões de euros, que é só a primeira parte de um apoio maior prometido sob a nova iniciativa chamada de Facility of Ukraine. A Ursula von der Leyen, que comanda a Comissão Europeia, disse em um comunicado que esse é um dia excelente para a Ucrânia, pois esses fundos da União Europeia vão ao encontro das necessidades urgentes do país. Mas não é só isso. A Ucrânia também apresentou o Plano Ucrânia, que, olha só, foi desenvolvido em apenas 19 dias após a iniciativa entrar em vigor. Esse plano é um mapa do caminho para a recuperação do país e o retorno ao crescimento rápido, apesar dos estragos causados pela guerra. Segundo a von der Leyen, com esse plano, a Ucrânia estabeleceu uma base sólida para o apoio da União Europeia até o final de 2027. E o primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, não escondeu alegria nas redes sociais, agradecendo a von der Leyen pelo suporte inestimável e destacando que essa ajuda fortalece a estabilidade econômica e financeira da Ucrânia. Bem, gente, mudando um pouco o foco, mas ainda na região, vamos falar sobre a Rússia, mais especificamente sobre a região de Belgorod. Como vocês sabem, essa cidade é fronteiriça e vem sofrendo com ataques de artilharia e drones ucranianos. A situação está tão tensa por lá que decidiram fechar escolas e universidades, mudando para o ensino remoto, e até suspenderam atividades de clubes e outras instituições educacionais, culturais e esportivas. Mas, como vocês têm visto, os ataques ucranianos não têm ficado apenas nas regiões fronteiriças, têm atingido cada vez mais o interior do território russo. Parece que a Ucrânia está intensificando sua campanha de ataques de longo alcance para pressionar o Kremlin. Apesar da Ucrânia ainda enfrentar uma escassez de munição ao longo da frente de batalha de 1.000 quilômetros, ela está mirando instalações de petróleo dentro da Rússia e tentando desestabilizar as regiões fronteiriças. E, para completar, o governador regional anunciou planos para evacuar cerca de 9.000 crianças da região. Putin, por sua vez, prometeu apoio aos civis de Belgorod, afirmando que o governo fará de tudo ao seu alcance para garantir a segurança. E, enquanto isso, o Ministério da Defesa russo relatou ter interceptado 13 foguetes ucranianos sobre Belgorod. Nesse contexto de tensão e medidas defensivas, uma pessoa foi morta e 2 ficaram feridas em um dos ataques, incluindo um adolescente de 17 anos. Boa parte desses ataques ucranianos tem sido feito com veículos não tripulados e de baixo custo, os novos protagonistas da guerra moderna. E sobre esse assunto específico, a próxima notícia favorece a Ucrânia. E quem traz essa notícia é ninguém menos que o ministro de Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov. O ministro, que tem apenas 33 anos, disse em uma entrevista que a Ucrânia tem o potencial de dobrar a produção de drones, passando de 1 para 2 milhões por ano. É isso mesmo que você ouviu. Um número que faz a gente pensar na magnitude dessa operação. É um verdadeiro enxame de abelhas carregando cargas exclusivas ou vigiando os passos do inimigo. Mas tem um detalhe: para que esse potencial se torne realidade, é necessário um empurrãozinho financeiro, né? Não só dos Estados Unidos, mas de governos ocidentais e até mesmo de pessoas comuns. Fedorov disse que, seguindo a meta estabelecida pelo presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia já está caminhando para ultrapassar a marca de 1 milhão de drones produzidos em 2024. E olha que nós estamos apenas em março. Segundo ele, mais de 200 empresas ucranianas estão envolvidas na produção de drones, mostrando a capacidade e a diversidade tecnológica do país. Mas, como em qualquer grande empreitada, desafios aparecem, e o principal deles é a questão financeira. A Ucrânia sente o peso da necessidade de mais apoio financeiro, especialmente vindo dos Estados Unidos, ainda que a Europa já esteja contribuindo nessa empreitada. Além disso, a Ucrânia vem mobilizando o público geral para arrecadar fundos, com campanhas que já mostraram algum resultado, como arrecadação milionária em pouco tempo para financiar drones marítimos, que, como temos visto no canal, vêm sendo capazes de desferir golpes estratégicos contra os navios russos no Mar Negro. Mas não é só de tecnologia de ponta e de grandes números que essa história é feita. A maioria dos drones utilizados no front são simples, leves e baratos, com sua própria contribuição estratégica, apesar das limitações. No entanto, a produção de munição é um capítulo à parte, e aí fica claro a disparidade entre a capacidade de produção da Ucrânia e da Rússia. Olhando para o futuro, Fedorov aponta para o desenvolvimento de drones autônomos, equipados com visão computacional e inteligência artificial, prometendo uma nova era na condução de operações militares. Gente, já pensou nessa possibilidade?
Mas a Ucrânia, que ataca com drones, continua sendo atacada pelos russos. Dessa vez o cenário foi a cidade de Kharkiv, no norte da Ucrânia. Esse ataque atingiu um edifício de 8 andares e uma fábrica, resultando, infelizmente, na morte de 3 pessoas e pelo menos outras 5 feridas. Quem nos passou essa informação foi Serhiy Bolvinov, chefe do Departamento de Investigação da Polícia Regional, que fez questão de compartilhar esses detalhes lá no Facebook. E tem gente que diz que ninguém mais usa Facebook. Bom, a região de Kharkiv, que fica bem na divisa com a Rússia, ao norte e pertinho da linha de frente, tem sofrido ataques constantes desde o início da invasão russa. Nesse ataque específico, segundo os relatos, o impacto foi tão grande que gerou um incêndio em mais de 1.000 metros quadrados. E o Bolvinov ainda alertou que o número de vítimas pode aumentar. Do outro lado, temos notícias de ações realizadas pela Ucrânia. Na manhã de hoje, quarta-feira, drones operados pela Agência de Inteligência Militar Ucraniana, AGUR, atacaram a base aérea de Engels, bem no território russo. O governador da região de Saratov, onde a base está localizada, confirmou que drones ucranianos foram derrubados perto da cidade de Engels, mas não relatou danos. A base de Engels, para quem não sabe, é onde fica a principal frota de bombardeiros estratégicos de longo alcance da Rússia. Fica a cerca de 730 quilômetros a sudeste de Moscou e é uma boa distância da fronteira ucraniana. Em dezembro de 2022, 3 membros da Força Aérea Russa perderam a vida quando um drone, acredita-se que era ucraniano, foi abatido na base de Saratov. Bom, gente, como sabemos, nem só de munições e drones se ataca o inimigo. A guerra híbrida, a guerra total vieram para ficar. Ao menos enquanto o homem não sair de sua primeira infância de forma definitiva e chegar à sua humanidade plena, à sua fase realmente adulta, onde o único embate possível seja no campo das ideias e dos argumentos, na diplomacia e na resolução pacífica das controvérsias, nós vamos ter que conviver com isso. Mas, como dizia, o comércio também aparece como arma em uma guerra como essa. Digo isso pelo fato de que a União Europeia está se preparando para impor tarifas às importações de grãos da Rússia e de Belarus. Esse movimento tem um fundo de cena interessante. É uma resposta aos pedidos de agricultores e de alguns Estados-membros, segundo informaram oficiais que estão por dentro dos planos. Agora, apesar de os traders apontarem que as remessas da Rússia e de Belarus para o bloco são relativamente baixas, principalmente se compararmos com as da Ucrânia, a imposição dessas tarifas carrega mais um simbolismo do que um impacto prático real. A Zovecom, uma companhia russa de pesquisa, chegou a comentar que essa medida teria um impacto mínimo no comércio e nos preços dos grãos. Afinal, apenas 2% das exportações russas têm a Europa como destino, com exceção notável da farinha de girassol, da qual a União Europeia importa 1/3 das exportações russas. O Financial Times levantou que a Comissão Europeia proporia uma taxa de 95 euros por tonelada métrica para os cereais vindos da Rússia e de Belarus, além de tarifas de 50% sobre sementes oleaginosas e seus produtos derivados. Oficiais da União Europeia sinalizaram que esses números estão na faixa do esperado, embora ainda estejam em fase de finalização. A forma como essa medida será implementada, provavelmente através de uma tarifa, é estratégica. Diferentemente das sanções, as medidas comerciais só precisam de apoio majoritário dentro da União Europeia, não de unanimidade. Essas tarifas seriam aplicadas aos grãos destinados ao consumo dentro dos 27 países membros da União Europeia, mas acabariam não afetando o trânsito de grãos através do bloco para outros países que não fazem parte do bloco. Gente, uma medida protecionista dessa parece mais um diálogo doméstico do que uma medida anti-Rússia. Afinal, embora as pressões dos agricultores europeus tenham sido capazes de congelar a assinatura de um acordo de livre comércio com o Mercosul, não foram capazes de barrar a entrada de produtos ucranianos no bloco com a reimposição de tarifas alfandegárias sobre importações de produtos agrícolas da Ucrânia. Essas vantagens de Kiev acabam deixando muita gente insatisfeita. Não se esqueçam que a Ucrânia não faz parte do bloco. Então essa taxação contra a Rússia e Belarus acabam jogando água nessa fervura de insatisfação, mesmo que o resultado prático, financeiro, seja mínimo. A Polônia, assim como grande parte da Europa, viu protestos de agricultores nas últimas semanas, com manifestações contra as regulações ambientais da União Europeia. Até o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, pediu por uma proibição da União Europeia as importações de produtos agrícolas russos e bielorrussos, reforçando o sentimento de muitos legisladores europeus durante um debate no Parlamento Europeu na semana passada. A importação total de grãos e sementes oleaginosas da União Europeia de Rússia ficou em 1,8 milhão de toneladas até o final de fevereiro.
segundo dados da Comissão Europeia, em contraste com os 19 milhões de toneladas vindas da Ucrânia. Bom, gente, do outro lado do globo, Kim Jong-un não quer deixar de mostrar para o mundo seus novos e assustadores brinquedos. Isso mesmo, a Coreia do Norte realizou um teste de solo de um motor de combustível sólido para um novo tipo de míssil hipersônico de médio alcance. Isso como parte de seu programa de desenvolvimento de capacidade de defesa nacional. Esse teste aconteceu na principal estação de lançamento de satélites do norte, Sohae, situada perto da costa oeste. Segundo a KCNA, que é a agência estatal de notícias, o grande sucesso do teste permite que o projeto prossiga conforme o cronograma para completar o desenvolvimento do novo míssil hipersônico IRBM. Bom, gente, por fim, mas não menos importante, em continuidade aos comentários preliminares que fizemos no vídeo de ontem, temos a China advertindo os Estados Unidos para que não provoquem problemas ou tomem lados na questão do Mar do Sul da China. Como vocês sabem, essa presença dos Estados Unidos na Ásia não é de hoje, mas a ascensão do poder vivido pela China nos últimos anos acaba transformando a realidade geopolítica. E os Estados Unidos, que não são bobos e estão cientes disso, não estão dispostos a facilitar as coisas. Essa declaração chinesa veio depois que Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou que um acordo de segurança com Manila se estendia a ataques contra a guarda costeira filipina. A embaixada chinesa nas Filipinas se manifestou, dizendo que as atividades da China na região são legítimas e legais, e acusou Blinken de ignorar os fatos e de acusar a China sem base. A tensão entre as nações, especialmente no que tange à liberdade de navegação nessa área disputada, segue alta. E parece que as declarações estão cada vez mais firmes de ambos os lados. Bom, gente, antes de nós irmos embora, deixa eu fazer uma breve análise do que eu acho que esses eventos que falamos hoje podem demonstrar. Na minha humilde opinião sobre a situação da Ucrânia, enquadrada dentro da lógica do realismo ofensivo, eu vejo o apoio financeiro substancial da União Europeia no valor de 4,5 bilhões de euros não meramente como uma demonstração de solidariedade, mas como um cálculo estratégico para reforçar um Estado que funciona como um tampão contra a expansão russa. Olha, guarda esse termo aí de Estado tampão. Considero também que a utilização desses fundos pela Ucrânia para sustentar sua administração durante a guerra e desenvolver planos ambiciosos para a recuperação pós-conflito reflete a dinâmica de poder e o desejo de manter sua independência e soberania frente a uma Rússia expansiva, algo totalmente legítimo e dentro da lógica realista. A escalada do conflito em Belgorod e a promessa de Putin de proteger os civis russos destacam a continuação da luta pelo poder no palco internacional, onde tanto ações militares quanto retóricas são utilizadas para afirmar influência e deter avanços adversários. Bom, eu vejo o esforço da Ucrânia em expandir sua capacidade de produção de drones, visando dobrar sua produção anual, como um meio de compensar suas desvantagens convencionais frente à superioridade militar russa através da inovação tecnológica. Esse movimento é um exemplo clássico de como os estados buscam adaptar suas estratégias militares em resposta a ameaças à sua segurança. A necessidade de apoio financeiro externo para alcançar esse objetivo acaba destacando a importância das alianças e do apoio internacional no cálculo estratégico dos estados. No entanto, gente, apesar desses esforços, eu considero a realidade de um equilíbrio de poder desfavorável à Ucrânia. A superioridade convencional da Rússia e o apoio do Ocidente, embora essencial, não mudam fundamentalmente essa realidade. Sem considerações éticas ou morais, puramente e friamente sob o ponto de vista do realismo ofensivo, argumento que, a longo prazo, a segurança e a estabilidade na região só podem ser alcançadas por meio de um novo arranjo do equilíbrio de poder que respeite os interesses de segurança russos enquanto preserva a soberania ucraniana. Mas como isso seria possível? Bom, isso poderia potencialmente envolver a adoção de um status de neutralidade para a Ucrânia. Ao meu ver, tanto o Ocidente quanto a Rússia começam lentamente a perceber a Ucrânia como um estado tampão. Talvez, quem sabe, esse possa ser um ponto de consenso que, com certeza, a revelia do interesse ucraniano. E aqui ressalto novamente que não estou colocando na análise minhas convicções éticas e morais. Bom, mas como dizia, esse estado tampão talvez seja a solução para uma paz que seja mais duradoura que a que foi alcançada em 2014 após a anexação da Crimeia. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.